Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais. Eu sou o arquiteto Eduardo Fausti, especialista em arquitetura sacra, serei seu anfitrião. Hoje falaremos sobre o Livro dos Monstros, capítulo 2, o Guardião, Provedor, Adão e Eva, Édipo e a Esfinge. Para falar sobre esse tema, minha conversa é com o monge beneditino Dom Roberval Monteiro, natural de Rolândia, no Paraná. Ele é pintor e professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo em Roma. Tem mestrado e doutorado em Teologia e Iconografia pelo Pontifício Instituto Oriental de Roma, na Itália, obviamente. Bem, já se inscreve no meu canal do YouTube, que é Arq Eduardo Fausti. Também me segue no Instagram, que é @faustiarq, e no Facebook, que é Arq Eduardo Fausti. E se você quiser se aprofundar mais, acesse o meu site, fausti.arq.br. Também estamos em formato em podcast. Nos procure nos principais agregadores, como Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, Pocket Cast, Anchor, Breaker, Overcast, entre outros. Por que monstros estão muito mais presentes na arte externa das igrejas? Eles são algum tipo de porteiro? O aspecto do monstro guardião seria o monstro que está diante de uma porta, evidentemente, né? Como na função de um porteiro. O que faz um porteiro? Um porteiro filtra quem entra e quem não entra. Um porteiro pergunta quem você é, o que você quer, onde você quer ir. Então, a função do monstro, na verdade, é essa. Na linguagem simbólica, a gente não precisa ir muito longe para entender o símbolo. A gente precisa, ao contrário, fincar o pé naquilo que é mais evidente do monstro. O monstro porteiro é, por exemplo, o monstro, digamos, na mitologia grega tem um monstro famoso sobretudo porque o Freud gostou muito dele, mas também o Jung gostou muito dele, que é a Esfinge. A Esfinge e Édipo. A cidade era uma cidade grega, a gente conhece um pouco a história, ou quem não conhece vai buscar em Google. Édipo está fugindo do seu destino, porque uma profecia tinha dito que ele mataria o pai, se casaria com a mãe. E isso era uma coisa terrível, e da qual já o seu pai, escutando a profecia, manda matar o menino. Só que ficaram com dó de matar o menino, e o menino vai ser criado num outro lugar, sem saber que ele era filho do rei. E bem, ele adulto, então, justamente sabendo da profecia, tentando escapar da profecia, pensando que ele mataria o pai adotivo dele, ele foge e no caminho ele encontra um sujeito e começa a brigar com esse sujeito por causa da passagem de uma ponte, e ele acaba matando esse sujeito, que na verdade era o pai dele. Toda a mitologia grega, vamos lembrar sempre disso, ela é muito psicológica. Não é que Freud descobriu isso. Não, os gregos, quando eles escreviam, Sófocles, quando escreveu a peça de teatro Édipo Rei, ele estava pensando de fazer psicologia, no sentido de fornecer aos espectadores, fornecer às pessoas que o viam, um material simbólico para que eles se entendessem a si mesmos, enfrentassem os seus monstros interiores, né? Então, isso acontece justamente. Então, todos os referimentos são referimentos sempre muito simbólicos. Que seja uma ponte, ou seja, uma ponte é um divisor sobre um abismo ou sobre um rio, no qual, digamos, passar para o outro lado significa não ter mais volta. E justamente, depois que ele mata o pai, não tem mais volta.
E bem, esse rei morre, a rainha fica viúva, o irmão do rei decide que a rainha tem que casar de novo e colocam como tinha lá um monstro na estrada, que era um monstro que era uma esfinge. O que era uma esfinge? Era uma mistura, e aqui um elemento importante, nós abrimos um pequeno parênteses que vai servir para entender todos os outros monstros. Ele é um cruzamento. O cruzamento é sempre alguma coisa de simbólico. Porque simbolem quer dizer colocar duas coisas juntas. Colocar junto. Unir. Então, o cruzamento, ele une duas coisas, duas raças, todos os cruzamentos são misteriosos. Basta pensar nas religiões, como todas as religiões veem os cruzamentos, né? As religiões africanas, por exemplo, os cruzamentos são lugares vulneráveis nos quais eles oferecem os sacrifícios. Na encruzilhada, como a gente diz no Brasil, né? Bem, a esfinge é um cruzamento, então já é um símbolo sacro que era uma mistura de leão, águia e ser humano. No caso, um ser humano feminino. Então a esfinge era essa mistura. Tem pinturas famosas nos vasos gregos, mas isso durou e dura até hoje, a questão da esfinge e de Édipo. Essa esfinge matava todo mundo que passava nessa estrada, que era a estrada que dava acesso à cidade, e o rei era preocupado porque morria, todo mundo que vinha por aquela estrada morria, porque a esfinge propunha um enigma. E se o sujeito respondia errado, morria. Ela comia o sujeito. Pois bem, o Édipo está procurando escapar da vida e passa, e justamente o Édipo vai encontrar com essa esfinge. E o enigma que ela propunha a todo mundo e que ninguém sabia responder é o enigma clássico. O que é? Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e no cair da tarde tem 3. Todo mundo já sabe porque é clássico. Ou não sabe. Se não sabe, é perigoso. A esfinge pode devorar vocês. A resposta é evidente, não? É o homem. A resposta é o homem. O homem que de criança caminha como um animal a meio-dia, ou seja, no meio-dia da sua vida ele caminha sobre as 2 pernas e no pôr do sol da sua vida, no cair da tarde, ele caminha com 3, usando a bengala para se ajudar a caminhar. Então, a esfinge finalmente desesperada se joga do precipício, morre e está resolvido o enigma. A resposta é interessante porque a resposta do enigma é o homem. A resposta do enigma é o ser humano. A resposta do enigma é essa questão da criança que passa do estado animal, de caminhar com 4 patas para caminhar com 2, e finalmente caminhar com uma bengala, que é sempre um artifício, é sempre um elemento importante, o bastão do ancião, etc. E tal. Aqui daria para escrever um livro só sobre essas 3 fases da vida. Bem, em todo caso, ele tem que enfrentar a esfinge, ou o anjo guardião, ou o monstro guardião. Ele propõe enigmas. Ele é um homem que é um monstro que põe à prova as capacidades do ser humano para que ele cresça. E se ele não cresce, ele morre. Então, esse é um pouco o simbolismo que está por detrás. Usamos a esfinge porque é um tema mais clássico e mais abrangente e muito conhecido por todo mundo.
Mas, na verdade, o que acontece com Adão e Eva não é diferente, é a mesma coisa. Só que, no caso, Adão e Eva reprovaram. Eles não resolveram o enigma. O enigma que a serpente, que encarna um pouco a sabedoria falsa. O livro do Gênesis, sobretudo os primeiros capítulos, estão muito ligados com o livro da sabedoria. Se a gente quer entender o Gênesis, tem que ler os primeiros capítulos do livro da sabedoria para entender um pouco o que o autor queria dizer. Porque o livro do Gênesis foi muito inspirado pelo livro da sabedoria. A serpente propõe uma sabedoria, a sabedoria do atalho. Então, ela propõe, vem com a conversinha mole, mas malvada. Então, ela diz, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos das árvores. E Eva, que é a que está dialogando, diz, não é verdade, não. Nós podemos comer de todos os frutos. Ele só nos proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nos disse que até se nós tocarmos na árvore, morreremos. Os rabinos insistem muito sobre esse ponto, porque esse tocarmos na árvore morreremos não foi Deus que disse. Não está no texto. Eva acrescentou. Isso significa que o veneninho da serpente funcionou. Ela já entrou a dúvida na cabeça dela de que Deus não seja verdadeiramente amigo seu, que seja um inimigo. Era um enigma difícil, porque a serpente, a dúvida é, Deus é verdadeiramente amigo de vocês? Será que Ele realmente quer bem vocês? Ou Ele é um Deus malvado? E Eva vai cair, porque a serpente diz, não é assim. Ele mentiu. Na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar como ele. E ele não quer que vocês se tornem como ele, por isso ele proibiu. Então, Eva, digamos que a mentira vai entrando devagarinho através do ouvido de Eva, e finalmente a convence de encontrar um atalho. Na verdade, Deus tinha feito o homem e a mulher, para que fossem semelhantes a ele. Inclusive, superior aos anjos nesse sentido. Porque os anjos não têm a igualdade e semelhança, eles têm só a semelhança. E, na verdade, o ser humano foi criado à altura de Deus para ser um interlocutor de Deus. Bom, Eva não compreendeu isso, e aí ela é tentada, ela viu que o fruto era agradável à vista, bom no paladar, e comeu. E deu também para o seu marido, que também comeu. Aqui entram várias coisas, vários elementos, o elemento do feminino, que já tem na esfinge também, esse elemento, bom, são vários elementos. Mas a questão é que é um monstro que vai bloquear praticamente a vida do Adão e Eva por muito tempo. E vai explicar um pouco toda a nossa inimizade com os monstros, etc. e tal. Mas a serpente vai ser também a chave de entrada para o paraíso de novo, né? Se nós pensarmos que Jesus vai usar a serpente como um símbolo positivo, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando o Filho do Homem for suspenso como a serpente no deserto. A serpente no deserto já era a serpente de bronze, todos aqueles que eram picados pelas serpentes de fogo olhavam para a serpente de bronze que Deus tinha mandado Moisés construir, ficavam curados. Então, para mostrar um pouco que o monstro, a serpente,
causa, de certa forma, uma morte, mas também vai ser por esse mesmo símbolo que a vida vai retornar. Então, os monstros, se nós pensarmos por detrás de todo monstro, agora vamos ver a coisa do outro lado, por detrás de todo monstro tem um tesouro. Por isso, nós falamos o monstro guardião. O monstro está custodiando um tesouro que será tão grande quanto a periculosidade do tesouro. Se o sujeito for sábio, ele vai entrar em posse do tesouro. Então, a questão, por isso, digamos, nós contamos a história de Adão e Eva, porque se trata de uma questão de sabedoria. A sabedoria que teve Édipo, num certo sentido, foi justamente aquela de dar a resposta justa. Só existe humanidade porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Logo, o monstro causou, como o senhor disse, por trás do monstro, sempre tem um tesouro por trás do monstro. Então, graças à serpente, existe humanidade. Estamos aqui. Eu diria, graças ao pecado de Adão, e nós tivemos a história da salvação. E tivemos a história, que é uma história de amizade profunda com Deus. Eu diria que no pecado, o homem feito para ser não só amigo, porque a imagem do andrógeno, digamos, era próprio muito profunda, porque se Deus originalmente fez o homem que não fosse nem macho nem fêmea, mas fosse um andrógeno, era para que o partner do homem fosse Deus. Então, Deus fez o ser humano para si. Assim como todos os outros bichos tinham o seu parzinho, o parzinho do homem seria Deus. Evidentemente, essa imagem nos provoca vertigem. Eu, partner de Deus, que depois, na mística de todas as religiões, vai se tornar uma comum imagem, né? A imagem do esposo, a imagem da esposa, Deus como o amado. Isso seja na mística sufi, seja na mística de todas as grandes religiões, elas sempre vão desembocar nessa parte, que a nossa satisfação mais plena é com a divindade. Porque todas as experiências humanas vão ser frustrantes, por melhor que sejam, mas elas vão apontar no desejo para essa realidade que ultrapassa todas as outras realidades, dos quais as realidades experimentadas de amor humano vão ser, digamos, uma amostra grátis, digamos, tira-gosto, mas a verdadeira realidade seria essa realidade com Deus. Por isso se fala o abraço da morte ou o beijo da morte, próprio justamente com essa volta para Deus. Então, Judas, a traição ou o pecado de Adão e Eva provocam a história da salvação, nas quais, por um estranho desígnio, o desígnio de Deus é realmente estranho e selvagem, no qual o que a gente faz de errado, as escolhas erradas que a gente faz, primeiro a gente paga. Segundo, uma vez pago, elas produzem muito fruto e fazem crescer, né? Então, Deus, o lado selvagem dele é assim, você fez, você paga. Mas, digamos, disso eu vou tirar um crescimento muito grande. É o famoso jogo entre a nossa liberdade e a graça. Então, nós temos a liberdade de negar sempre. E Deus tem a graça de vir consertando os nossos erros atrás de nós, na frente de nós, ao nosso lado, dentro de nós. Então,
é uma graça que não se deixa vencer pelos nossos erros. Ela vai... Então, mesmo que eu faça alguma coisa com muita intenção, muita má intenção de prejudicar alguém, Deus pode ficar do lado dela, e Ele fica, e Ele vai transformar aquela situação numa situação de crescimento. Então, a vingança de Deus não é punir simplesmente o agressor, mas a vingança dele é fazer crescer o oprimido. Fazer crescer, fazer amadurecer, fazer ele se tornar mais livre, mais... Então, esse jogo... Então, na verdade, Judas, Adão e Eva e todos os homens e mulheres tentados na história da salvação são símbolos de nós mesmos, desse nosso confronto com o monstro tentador. E aqui, outro parênteses que a gente pode abrir, é que o diabo também é um monstro. Né? O diabo representa justamente a personificação da nossa liberdade, da nossa possibilidade de dizer não para Deus. E por isso, em geral, ele é representado como um monstro. Próprio porque o monstro é ambíguo. O monstro é sempre ambíguo. Ambíguo nesse sentido que ele pode encarnar um lado positivo ou um lado negativo. E ambivalente porque ele tem um valor de sacro extraordinário, mas pode ter um valor de profundamente humano do outro lado. Então, esse lado de ser um protetor do sacro dentro de nós. Esse sacro que eu posso atingir somente com a minha liberdade, a minha escolha. Então, escolher entrar no lugar sacro significa escolher enfrentar o monstro. Enfrentar o monstro como? Aqui entra o lado do combate com o monstro. Como eu posso combater um monstro? Tem muitos filmes que nos ensinam, tem muitos romances que nos ensinam, tem muita psicologia que nos ensina. A primeira coisa para enfrentar um monstro é conhecer o monstro. Aceitar que o monstro existe e aprender a conhecer o monstro. Então, a experiência que o homem faz com o seu monstro é a experiência de adquirir sabedoria com o monstro, do monstro. E isso o torna amigo do monstro. O monstro se torna um aliado nosso. Dom Roberval, muito obrigado e nos vemos em breve. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder partilhar. Então, digamos, graças a essa linguagem que a gente vai descobrindo, a gente vai podendo entrar em posse desses tesouros, infelizmente, que a maioria dos católicos desconhece, ou às vezes até interpreta como sendo uma coisa do inimigo, quando na verdade é do amigo. Né? Então a gente acaba fazendo como Eva, pensando que algumas coisas são do inimigo, quando na verdade são símbolos que precisam ser mastigados, digeridos e assimilados.